Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma breve introdução aqui à filosofia. E hoje nós vamos falar sobre o surgimento da filosofia, né? Na aula passada nós falamos sobre a atitude filosófica e falando sobre o surgimento da filosofia, é importante a gente frisar que antes da filosofia, o mundo, as pessoas explicavam as coisas, né, as diversas realidades que haviam por meio da mitologia, né, uma narrativa de deuses, de crenças, era muito mais voltado para a fé, para a mística, para a religiosidade, a explicação do mundo, a explicação das coisas e como se davam, né? Havia uma cosmogonia e uma genealogia dos deuses, né? Uma explicação que o mundo surgiu, o cosmos, né? Surgiu por meio dessa genes dos deuses, né? E em algumas mitologias, principalmente na mitologia grega, temos a genealogia dos deuses, mas que isso não faz com que não tenha nas outras culturas também. Você tem a mitologia judaica, mitologia grega, mitologia romana, mitologia da Índia, da Ásia, enfim, de todos os lugares você tem a sua mitologia. E lá no final do século VII, início do século VI a.C., é que surge a filosofia como uma forma de explicar o mundo, explicar as coisas, não mais por meio da fé, não mais por meio dos deuses, porque já não se sustentava mais, não era o suficiente explicar que é vontade de Deus ou era a vontade dos deuses. Não, isso não bastava mais. Eles queriam algo mais, uma explicação mais racional. E aí então eles fizeram deu um impulso para o início da filosofia como uma explicação racional do mundo, né? Cosmo vem de universo, do mundo, e logia, que significa um discurso lógico, racional, tá certo? Então foi só nesse período, no final do século VII, início do século VI antes de Cristo, que surge a filosofia. E afinal, qual que é a diferença entre mitologia então e filosofia? Bom, a filosofia ela tem uma necessidade de compreender o presente e não mais o passado, né? Como era a mitologia. E ela também não se sustentava com as contradições que haviam nos diversos discursos mitológicos. Então a filosofia buscava um discurso racional que descartasse todas as contradições, que explicasse o presente, compreendendo o mundo e a natureza. Beleza? Diferente da mitologia, né? A mitologia, se você pegar, existem várias versões de mitos para os mesmos mitos, certo? E não há muita preocupação com as contradições das narrativas, e o mais importante é explicar o passado, querendo prever o futuro. Não é tanto uma explicação do presente, tá certo? Bom, e quais são os fatores que contribuíram para o surgimento dessa filosofia, ou seja, da passagem da mitologia para a filosofia? Eu coloquei aqui, foram os eventos das viagens comerciais, né? Ou seja, os gregos começaram a viajar pelo mundo conhecido até então e tiveram contato com outras culturas. Essas outras culturas, essas outras práticas de outros povos, eles também transformaram em conhecimentos racionais, né? Então aqui temos dois pontos importantes. Você viajar, conhecer o mundo, você tem contato com outras culturas. E aí você começa a confrontar a sua cultura com a cultura do outro. Além disso, se você pega e transforma essas práticas culturais, esses conhecimentos culturais de outros povos em conhecimento racional, você está fazendo um exercício filosófico também. E aí nós temos os gregos como os grandes inventores da política democrática, não como conhecemos hoje. É claro que teve uma grande evolução ao longo da história da democracia grega para os dias de hoje. A invenção do calendário, a invenção da moeda,
é a invenção da escrita alfabética. Pois é, se você não sabia que isso eram invenções gregas, agora está sabendo. E todos esses eventos são considerados fundamentais, muito importantes para o surgimento da filosofia. Essa passagem da cosmogonia para a cosmologia. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Fico por aqui. Um abraço, tudo de bom. Não esquece de dar o seu like e aguarde os próximos vídeos, ok? Valeu!